Guerras mudam fronteiras, destroem cidades e deixam cicatrizes que não acabam quando o tiro cessa. Mas no meio disso tudo, tem sempre quem tenta fazer o oposto. Levar ajuda, aliviar o sofrimento de quem ficou preso no meio do fogo. As chamadas missões humanitárias são isso. Elas lembram que ainda existe gente tentando reconstruir enquanto o resto desaba. É nesse contexto que entra a história do paraibano João Aguiar. Ele participou de uma missão internacional para levar mantimentos, remédios e equipamentos médicos para a população de Gaza. A ação foi interceptada por forças israelenses em alto mar. E João passou quase uma semana detido antes de ser liberado. Já de volta ao Brasil, ele conversou com a gente sobre o que viveu e sobre o que viu de perto. O impacto da guerra, os limites da solidariedade e a sensação de estar no meio de um conflito que o mundo todo acompanha, mas poucos entendem. E o ponto de partida foi entender o que leva alguém a dizer sim a uma missão em plena zona de guerra. Se é impulso, convicção ou uma inquietação que já não cabe mais em silêncio. Bom, o que me fez entrar nessas missões humanitárias e partir rumo a Gaza e rumo a uma região de guerra foi o simples fato de não aguentar mais assistir um genocídio, um massacre pelas telas da TV e pelas telas do celular, de uma forma tão massiva como a gente vem assistindo. Então aquilo já me incomodava muito e aquilo me fez dar um passo além e partir para ações mais reais mesmo. Então, a partir do momento que eu vi o mote, né? Porque eu entrei primeiro na Global March to Gaza, que foi uma marcha global para Gaza, que saiu de Cairo e foi com o intuito de ir até a fronteira com Rafah para exigir a entrada e a abertura da fronteira para a entrada dos caminhões com ajuda humanitária que lá estavam parados, que ainda lá continuam parados. A percepção de assistir a um massacre pela tela da TV, dia após dia, foi se tornando insuportável. A ideia de que quando governos não agem e instituições falham, a sociedade civil tenta ocupar esse espaço, mesmo sabendo o tamanho do risco. O que me fez realmente entrar de cabeça nessas ações em zona de guerra e partir para lá foi o simples fato de eu não aguentar mais assistir pela TV, nos telejornais ou na tela do meu celular, imagens em 4K de um massacre em curso, de um genocídio sendo aplicado a um povo. Então não aguentava mais ver crianças mutiladas, crianças passando fome, mulheres sendo mortas, gente chorando. Para mim, tudo isso é um completo absurdo, que a gente não pode aceitar isso. Então eu transformei toda a minha indignação, minha raiva em ação e quis dar esse passo além. Então quis sair do ativismo virtual, de reclamar pelas telas e resolvi enfrentar de frente esse problema e juntar minha voz com a de outras pessoas. Missões humanitárias desse tipo exigem semanas de treinamento. Simulações de guerra colocam a equipe diante de todos os cenários possíveis. Ataques de drones, abordagens no mar, interceptações. E em Gaza, tudo isso deixou de ser hipótese e virou fato. Bom, nesse tipo de missão, nessa última missão que eu participei agora, da Global Summit Flotilla, passei por um longo período de treinamento e todas as hipóteses, todos os cenários, eles são colocados na mesa para nos prepararmos para todos os tipos de cenário. Então foi muito bem planejado, muito bem preparado e claro, havia sim
existia na nossa cabeça que poderíamos ser interceptados, poderíamos ser presos, inclusive poderíamos ser mortos. Isso faz parte dos cenários. Então, costumamos dizer que nesse tipo de missão temos quatro cenários que é o que trabalhamos. O primeiro, a gente ser vencido pela guerra burocrática e não conseguimos nem sair com os barcos, o que já aconteceu diversas vezes nessas missões. O segundo cenário é sermos interceptados e sermos presos, que foi o que aconteceu nessa missão. Tem a possibilidade, a terceira possibilidade é de sermos mortos, que também é uma possibilidade muito real e que também já aconteceu em missões da Freedom Flotilla. E a última possibilidade, a quarta, que é o que buscamos, que é de conseguir chegarmos ao objetivo, de termos conseguido chegar ao porto de Gaza e conseguimos fazer esse corredor humanitário, que era o que desejamos fazer. Depois vem os dias de detenção, o tempo arrastado, o cansaço físico, a mente tentando se manter inteira. Um ambiente de masmorra construído para manter palestinos sequestrados. Um espaço hostil, insalubre, pensado para quebrar resistências. Uma prisão conhecida e feita para abrigar sequestrados palestinos. Lá eles são torturados diariamente, lá eles são mortos diariamente. Então é um ambiente que digo, é o pior possível. Estar junto de outros companheiros, nós éramos próximos de 500 ali nessa prisão. Então teve um pavilhão que foi todo separado para a gente não tinha contato com outros presos, com palestinos em geral. Então eram 2 pavilhões, um para uma ala masculina e uma ala feminina. Então todos ficamos juntos. Então isso foi um pouco de alívio para a gente. Então nós estávamos com muitos companheiros naquele pavilhão. Na minha cela, por exemplo, estávamos em 11, então esse companheirismo te dá um pouco de suporte, um pouco de tranquilidade. Na minha cela, por exemplo, fazemos reuniões diárias para conversar, para debater assuntos da missão, assuntos da prisão, o que podemos fazer. Então, esse tipo de coisa vai nos tranquilizando e vai nos colocando uma mente mais calma para poder suportar todos os abusos que sofremos, todos os maltratos. Então, eu acho que estar do lado de companheiros foi o que fortaleceu. Foram 7 dias na prisão de Quetzalcoatl, foram dias difíceis, com torturas psicológicas o tempo todo. Então, eles nos acordavam o tempo todo, mudavam a gente de cela, colocavam TVs com um vídeo de 7 de outubro passando 16 horas por dia, com aquela música, com aquelas imagens. Eles gritavam, alguns batiam. Tinha que estar com a mente bem blindada para poder suportar essas coisas. E fica a pergunta que atravessa qualquer conflito. O que significa ajuda humanitária quando o mundo está em guerra? Pelas leis internacionais, esse tipo de operação tem direito a acesso livre às zonas de conflito. Mas, na realidade, também funciona como gesto público, um sinal de que alguém ainda olha para Gaza, de que aquela população não está completamente isolada. É importante falar sobre ajuda humanitária. O que nós levávamos nos barcos eram alimentos, filtros, fórmula para crianças, próteses, impressoras 3D para fazer mais próteses para crianças. Então era esse o tipo de ajuda humanitária que levávamos nos nossos barcos. Tudo filmado, tudo registrado e tudo compartilhado em todas as redes sociais pessoais e das nossas instituições. É importante lembrar que pelas leis internacionais, comboios e ajuda humanitária, ela tem que ter livre acesso às zonas de guerra. Elas não podem ser paradas, elas não podem ser brigadas de forma alguma. Então, isso são infrações, e são mais infrações, uma em cima da outra, cometidas pelo Estado terrorista de Israel. Então, é ilegal, pelas leis internacionais, um comboio de ajuda humanitária separado e sem pedido de chegar em zonas de guerra.
Além de produtos físicos, como o que eu citei, eu já sabia, mas eu percebi muito fortemente depois quando eu cheguei em Amman, na Jordânia, quando tivemos contatos com muitos palestinos. Eu friso agora que a Jordânia é um país com cerca de 60% a 70% da população são palestinos ou descendentes de palestinos. Então a receptividade foi muito calorosa em Amman quando chegamos. Então todos os palestinos, era impressionante, eles tinham uma fala muito em comum, que eles sempre falavam, agradeciam a gente pela missão humanitária que estávamos fazendo, e principalmente eles agradeciam porque eles estavam sentindo que eles não estavam só. Muitos chegavam falando assim, nós estamos há quase 80 anos pensando que estávamos sós nessa batalha, e hoje vemos que não estamos sós, que o mundo também está com a gente. Com o fim da guerra e de volta ao Brasil, a leitura de João é de que o cessar-fogo é frágil, instável e, muitas vezes, enganoso. Um intervalo que exige vigilância constante, um momento que, segundo ele, precisa ser observado de perto, porque cada trégua pode esconder novas violações. Então, esse cessar-fogo, ele não nos comove. Ele, claro que é importante, e principalmente no começo dele foi muito importante ver, porque qualquer dia menos, qualquer hora menos de bombas estarem caindo em solo de Gaza, na faixa de Gaza, é importante. É triste saber que as crianças na faixa de Gaza, elas desenvolveram uma audição especial para saber se o barulho é de drone, se o barulho é de bomba, se o barulho é de avião. Então, é importante saber que pelo menos em algum momento eles tiveram um pouquinho de tranquilidade e poder fechar os olhos e dormir em paz. Apesar desse acordo está sendo quebrado o tempo todo, mas foram momentos e horas de tranquilidade que é importante para se restabelecer mentalmente. É importante saber e ver que o mundo não está parado, que existe solução. Na primeira ação que eu fiz no Egito, foi importante ver e foi lindo ver tanta gente, tantas vozes, tantas línguas juntas ali com o mesmo objetivo. Isso de ver de que a humanidade tem jeito, não estamos perdidos, não. Existe muita gente boa, muita gente que está aí para lutar, muita gente como a gente. Você se vê nos outros, e você se vê nos outros uma pessoa que com uma realidade tão distante da sua, mas que também pensa como você, que tem aquele mesmo calor no coração que você tem. Então isso é importante para nos manter e nos sentir vivos e continuar na batalha. E é nesse alerta firme e necessário que a gente encerra mais um Câmara Aberta. Até o próximo programa.